Falando em ciclos de epidemia, a dúvida é se com a entrada de Saturno em Aquário teremos um ciclo onde as questões virais vão modelar a sociedade. Olha, não apenas as questões virais, né? Todas as questões, tem gente que já está falando, já está se antecipando, dizendo que isso aí é o verdadeiro início da era de Aquário. Eu tenho, assim, eu não estou dizendo que não é, eu não estou dizendo que não pode ser, mas eu tenho umas reservas que a gente tem que ser um pouquinho pragmático com relação a isso, porque apesar de Saturno ser um planeta muito lento, e ele vai durar 2 anos e meio dentro de cada signo, 2 anos e meio não é suficiente para estabelecer uma coisa grande, portentosa, magistral, como uma era inteira que dura 2.160 anos. Então, o que está acontecendo aqui é mais um passo importante, né, um passo firme, fincado, nesse sentido, nessa direção. E de fato, a coisa não é só a distribuição viral, é a distribuição com responsabilidade, né, a responsabilidade de todos, no sentido de todos são responsáveis por colaborar, todos são responsáveis por distribuir algo. Teve um astrólogo muito interessante, fez um texto muito bom, acho que é Nó do Sul, Astrologia, Nó do Norte. É muito bom o texto dele, falando sobre o fato de que Aquário, o próprio símbolo do Ganímedes jogando água, jogando o néctar dele lá pelo odre, pelo vaso, é uma alusão ao processo de distribuição, de passagem. Ele não está preso só na ideia de rebelião. Rebelião é uma coisa uraniana. Mas Aquário é essa coisa, é o símbolo do processo distribuidor que está associado a todos os três signos de ar. Gêmeos é a distribuição da informação, Libra é a distribuição na verdade é a comunhão, né, o trazer junto. E o Aquário, ele vai pegar tudo aquilo ali que é reunido pelos dois e vai jogar para todos os lados, indistintamente, se tem ideias parecidas, se não tem, né? Claro que se tiver ideias parecidas vai contaminar, no bom sentido da coisa, muito mais depressa. Mas isso aqui é uma onda avassaladora. E sim, se isso corresponde à ideia de contaminação por vírus, o Saturno é necessariamente isso. Mas o Aquário, que é esse processo de passagem adiante, né, de manter e trazer e não reter, de passar adiante, a passagem do Saturno ali é o fazer isso com responsabilidade, com atuação, com colaboração, consciente diante do coletivo. E aí vamos ter um acréscimo de uma outra coisa. Toda vez que Saturno passa em Aquário, tem uma reviravolta maluca no clima, né? Vocês vão ver isso também falado lá no vídeo exclusivo sobre o Saturno em Aquário. O clima fica meio doido durante essa fase e é preciso fazer... as sociedades, as populações ficam instadas a colaborar também, como por exemplo, não foi nessa época que Saturno estava, mas furacão Katrina, você viu o que a população de Nova Orleans e de várias partes próximas nos Estados Unidos fizeram para ajudar a cidade que ficou destruída, né? E isso aqui, isso pode ser usado como um exemplo, grosso modo, né, do que a gente pode fazer quando Saturno está em Aquário, porque desperta-se, né, para esse sentido coletivo de colaboração, porque se você não colabora, você está prejudicando a si mesmo, né? Isso é um discurso saturnino, que você estabelece a fraternidade por uma questão simplesmente racional. Aí, voltando aqui à questão, e não tão respondendo mais objetivamente ainda, não são as questões virais que vão modelar a sociedade. Elas também ajudam, elas contribuem para modelar a sociedade, mas não apenas elas. Então vai ter outras questões. Todos os problemas éticos, sociais, econômicos, étnicos que estão vindo à tona com tamanha velocidade agora, ainda mais agora, né? Agora que Saturno entrou em Aquário, aí todo mundo tem que cair a ficha. E isso tudo vai contribuir para essa modificação do comportamento social. Ou as pessoas aprendem a colaborar ou dá problema. Aquela história, você pode não gostar do que eu penso, eu posso não gostar do que o fulano lá pensa, mas se os dois têm um objetivo em comum, para de cair no pau e faz aquela coisa que é importante. Depois briga, mas agora não. Aqui eu tenho uma outra questão aqui falando sobre o ciclo que temos agora de Marte com Saturno. Vai ser continuidade desse evento. O novo ciclo que teremos em dezembro de Júpiter e Saturno são situações diferentes. E gostei muito dessa questão, porque às vezes as pessoas
tendem a confundir. E isso é muito legal ter perguntado, porque veja só, o Marte, ele tem uma natureza, o Júpiter tem outra. O Saturno vai ser o cara que vai levar as duas conjunções. Essa conjunção de Saturno-Marte agora, você vê como é que a paulada começou a comer de novo em tudo quanto é lugar da internet, né? Todas as polarizações voltaram todas à tona. E isso ainda tem um recrudescimento da quadratura que o Marte está fazendo com Urano. Assim, toda vez que Marte toca Saturno, tem confrontação entre o indivíduo e o coletivo, entre o Estado e a ação individual, entre o desejo de alavancar alguma coisa e as impossibilidades vigentes, entre outros assuntos. Quando Júpiter toca Saturno, que vai ser lá em dezembro, nós temos um alargamento da zona de conforto, ou até daquela zona que eu gosto de dizer, que é a zona de desconforto, né? Que é a hora em que a gente está precisando encontrar alternativas, a gente é confrontado com a necessidade de sair da inércia, e o Júpiter ali oferece essas oportunidades. Só que Júpiter e Saturno mitologicamente são sempre conflituosos, né? Toda vez que eles se encontram com exatidão, a gente está diante de algum potencial de conflito, porque aquilo que é novo, representado pelo Júpiter, vai ter que confrontar a estrutura montada, a tradição, o modelo que é supostamente mais funcional, porque já funcionou antes, mas que não se sabe se vai continuar funcionando do mesmo jeito. E o Júpiter traz uma coisa diferente, uma postura nova. Então tem questões aí geracionais em conflito, tem o Júpiter é a crença, Saturno é a certeza pautada em fatos, em comprovações, o Júpiter é a possibilidade diante daquela coisa que já se conhece. Então toda vez que eles vão entrar em conjunção, é preciso haver essa flexibilização do círculo de proteção que as pessoas fazem em torno de si, individualmente ou socialmente. E o Marte, quando toca aquilo ali, ele é quebradeira, né? Ele é destruição. Se não fosse a gente estar em contenção de quarentena, que agora, provavelmente estava tendo aí umas discussões, né, com um pedaço de pau na mão, no meio da rua, em vários locais, várias cidades do planeta todo, né? Então não é uma continuidade, é um acréscimo de um outro significado, de uma outra postura. Mas a grande e esmagadora diferença entre um e outro é que esse Júpiter, quando entrar em conjunção com Saturno, ele está demarcando o início de um grande ciclo. É por isso que aí o pessoal, com muita razão, está dizendo que assim, não, vai começar ali sim uma nova era, a entrada da Era de Aquário e tal. Era de Aquário, vocês já devem me conhecer, sabe que eu já vivo falando que a Era de Aquário matematicamente só começa daqui a uns 400 anos. Mas que não posso me furtar a dizer que essa conjunção de Júpiter com Saturno, e pela primeira vez em 200 anos, entrando em signo de ar, vai fazer uma diferença danada, né? Com aquele mesmo quesito cooperação, colaboração, disposição responsável para ser parte do todo e distribuição de benefícios, né? Que pode ser a distribuição de benefícios ou a distribuição de porcaria, né? Alguém vai pegar e vai passar adiante, porque está achando que aquilo ali é bom pra caramba para todo mundo. Que assim, essas conjunções, esses fatores passando em Aquário, eles tanto podem ser um Martin Luther King fazendo um discurso e falando assim, vamos todos ter igualdade, eu tenho um sonho, eu gostaria que todas as pessoas, não importa a cor, estivessem juntos e tal, e distribuir aquilo para todo mundo, como pode ser também um sujeito que vai ligar o carro com um equipamento de som super potente e colocar um funk daqueles bem pesado, 2 horas da manhã, achando que está agradando todo mundo. Para o processo distribuidor que é cego, né, que está dentro do simbolismo do Aquário, o sujeito, às vezes, se o sujeito não tiver ética, não tiver essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ele simplesmente vai distribuir, vai jogar a esmo a coisa que vai aparecer na cabeça dele. E é isso que o Júpiter-Saturno vai desencadear, para um lado ou para o outro. Todos dois. Os dois podem acontecer simultaneamente. E aí que está a chance de primeiro conflito, porque a consciência social precisa ser desperta na marra, de qualquer maneira, porque senão todo mundo se ferra. E aí o que é mais bacana é que é essa a grande mensagem ali do símbolo do elemento ar, né? Se o sujeito se ferra ali em Madagascar, daqui a pouco eu aqui vou me ferrar.
né? Então eu tenho que me preocupar com a coisa que estão fazendo lá na Antártida, lá em Madagascar, lá não sei aonde, porque aqui vai me dar problema. É uma consciência planetária que se desenvolve ali. Uma consciência não só de comunicação interpessoal na fila do mercado, mas a comunicação dessa fila do mercado com as filas dos mercados de todo mundo. Alguém pergunta aqui também se Saturno fica retrógrado e fizer conjunção com Plutão de novo. Essa onda de pânico, medo, escassez pode voltar ou uma nova onda do vírus? Olha, muito bem perguntado também. Quando o Saturno e Plutão juntos sempre vão estar em períodos em que há empobrecimento relativo da população. Às vezes, como está acontecendo agora, não é muito relativo não, é um empobrecimento brabo mesmo, né? Mas normalmente há uma redução na economia, há uma retração nas bolsas, há uma explosão de temores. Sempre que isso acontece e o temor vai explodir, não necessariamente pela mesma coisa, mas vai ser alguma coisa nefasta. Os dois planetas lidam com a ideia de morte, né, com a ideia de perda, vai mexer com os tabus de segurança, os tabus de permanência, de duração e daquilo que a gente vai ter que limar das nossas vidas, né? Todo mundo passa por isso, especialmente quando eles fazem aspectos difíceis. Nesses aspectos difíceis, a conjunção está dentro. A conjunção de Saturno e Plutão é um aspecto ruim, de brabo, né? Daquele difícil. A quadratura e a oposição também. Né? Só lembrando que o Torre Gêmeas é Saturno, Plutão e oposição, para vocês terem uma ideia. E quando toca nodo, né, antes dessa conjunção acontecer, o Saturno, quando entrou em Capricórnio, tocou nodos, né? Os nodos estavam lá, passando em Capricórnio, bem próximo, um pouquinho antes dessa conjunção acontecer, né? O Júpiter tinha feito uma conjunção uma quadratura, com o Netuno, enquanto ele estava passando em Sagitário, depois ele entra em Capricórnio, passa pelos nodos. E se vocês reparem como é que nodo é importante no desencadear desses processos. Por quê? Porque nodo está diretamente associado com eclipse, e eclipse é desorientação, entre outros assuntos, desorientação, guinada para o lado, saída, que nem o Leão da Montanha do desenho animado, né? Saída pela direita, saída pela esquerda, que é a guinada de fuga, né? É o processo de fuga que a gente tem que realizar diante das situações fortuitas. Então, pode não exatamente voltar, porque a conjunção não vai ser exata. Quando o Saturno retornar para Capricórnio, o Plutão ainda está em 24, 25 graus de Capricórnio. E o Saturno vai chegar mais ou menos até uns 27. Ele vai pegar só a raspa do tacho ali da conjunção. Então pode ter mais uma onda de temores, pode ter um recrudescimento, pode ter, mas assim, não com essa intensidade que nos pegou de surpresa, ou quase, né? Que todo quanto é astrólogo avisou que esse tipo de coisa poderia chegar ali. Tá? Mas nova onda do vírus, eu só tenho duas hipóteses. Ou chega uma combinação entre o vírus do corona com alguma outra doença que provoca esses temores, né? Ou um agravamento do vírus. Assim, tipo, quando o sujeito fica tomando antibiótico, quando está um simples resfriado, aí cria um super vírus, ou está com uma doençazinha e cria uma super bactéria de tanto tomar antibiótico. É aquela hora que a gente tem que ter muito cuidado com o medicamento, tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. Então, lá para o final do ano, né, quando o Saturno estiver em agosto, setembro, outubro, aí é preciso ter esse cuidado mesmo. Até porque, quando isso acontecer, os nodos já estarão em Gêmeos, Sagitário. E aí as circunstâncias de alastramento, de comunicação, e não esqueçam que pulmão é regido por Gêmeos, né? E essa doença ela está atingindo diretamente o pulmão. As outras doenças que atingiam o pulmão na história dessas pandemias, todas elas estavam nos três eixos, que eram Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário e Câncer, Capricórnio. Todas elas estavam por ali. Tem uma só que parece que foi no eixo Áries Libra, mas o resto, todas elas estavam nesses três eixos. E sempre acaba mexendo com os Gêmeos. Pergunta sobre o próprio mapa, né? Plutão e Saturno e Júpiter no meu ascendente, todos retrógrados. Quando eu fizer aniversário em junho, seria empobrecimento? Não. Isso aí
eles vão modificar dramaticamente o seu comportamento, né? Então, assim, uma modificação no corpo, tem que fazer exames médicos, assim, independentemente de haver a epidemia, tem que fazer exame médico quando essas conjunções, especialmente Saturno e Plutão, né? Plutão, então, pede muito. Porque a gente costuma marcar cirurgias, a maioria delas é bem sucedida. Então, fazer cirurgias, fazer tratamentos médicos, há uma modificação de postura bem intensa, né? Tem gente que ganha mais densidade, é forçado a assumir muitas responsabilidades, mas não esquece que Júpiter está junto, é assumir responsabilidade pra caramba, sendo cooptado o tempo todo, a pessoa está sendo cogitada até dizer chega. Então, não sei se a sua pergunta se deve a temor de perder emprego, por exemplo, mas é na verdade um acréscimo de responsabilidade que não dá nem para negar. Você tem que assumir aquilo ali, senão aí sim que você pode perder território e tudo mais.